Olá, eu, professor Josemar Boreleu, estarei fazendo os devidos comentários sobre a prova de contemporaneidade da UFBA. A princípio, a questão 51. Mais de 80% dos brasileiros vivem em cidades, o que pede políticas para enfrentar os problemas urbanos. Falta de habitação, de saneamento, de saúde e educação. O crescimento da população e a ocupação de terreno nas grandes cidades e cidades vizinhas levaram ao surgimento de vilarejos e de grandes regiões metropolitanas, a partir dos anos 70. O aprofundamento da desigualdade social é uma das características da urbanização acelerada, que levou ao déficit habitacional e à consequente favelização, a falta de infraestrutura e aumento da violência urbana, principalmente nas áreas periféricas das grandes cidades brasileiras. A questão 51 ela é verdadeira, pelo fato de simplesmente nos apresentar de fato aquilo que é a realidade hoje das cidades brasileiras. Poucas são as que de fato cresceram, a maioria incharam, não havendo um devido aparato por parte governamental em atender às necessidades da população em geral. Vamos agora para a próxima questão, número 52. É uma charge referente às obras da Copa do Mundo. Refere-se à escassez de mão de obra qualificada, principalmente fator responsável pelo atraso que ocorre nos preparativos para a Copa de 2014 no Brasil, apesar do planejamento eficiente e da solução para o problema da mobilidade urbana durante a competição. Ela está totalmente errada. De fato, há uma carência em termos de mão de obra qualificada neste país. Por outro lado, o erro dessa questão qual é? Isso aqui, no que diz respeito a um planejamento eficiente no que diz respeito à infraestrutura. Não é verdade. Uma das maiores carências relacionada à Copa do Mundo no Brasil, de fato, é a precariedade em termos de planejamento voltado para as obras dos nossos estados, dos nossos aeroportos e de toda uma infraestrutura em geral. Próxima questão, 53. O massacre na escola em Realengo, no Rio de Janeiro, repete o modelo de ataques ocorridos em outros países nos últimos anos. O comportamento de Wellington Menezes de Oliveira assemelha-se ao exibido em matanças anteriores, em aspectos como a busca na internet de treinamento de ideias para o crime, o uso de roupas pretas ou camufladas, o planejamento minucioso do ataque, a admiração por atentados terroristas e a intenção suicida. O bullying, fenômeno observado no comportamento de estudantes em escolas brasileiras e também de outros países. Foi um dos fatores apontados como responsável pelo comportamento do ex-aluno que provocou a chacina na escola de Realengo. Ela é verdadeira. Bullying não tem uma tradução ao pé da letra em português, mas significa a atitude tomada por um agressor. No caso, o agressor seria o próprio ex-aluno Wellington Menezes. Existem dois tipos de bullying, o direto e o indireto. O direto é muito mais voltado à agressão física e o indireto à agressão psicológica. O direto é muito mais praticado por pessoas do sexo masculino e já o indireto muito mais praticado pelas pessoas do sexo feminino. Próxima questão, 54. A ideia romântica de que vivemos numa nação livre de preconceito racial se deve muito ao antropólogo pernambucano Gilberto Freire. Em Casa Grande Senzala, Freire defendeu a tese de um antagonismo camarada e harmonioso entre as três principais etnias que constituíram o povo brasileiro: os colonizadores portugueses, os escravos africanos e os indígenas nativos do continente. As diferenças sociais entre as etnias que formam o povo brasileiro foram eliminadas pelas diversas políticas públicas implantadas pelo governo, por ações afirmativas, como a reserva de cotas para negros em todas as universidades públicas e privadas do país, e pelo programa Bolsa Família, que elevou a expectativa de vida das populações negras e indígenas para o mesmo patamar daquele experimentado pelos brancos, igualou os níveis salariais entre estes e os negros. Ela está completamente errada, apesar de todos os programas relacionados às ações afirmativas nesse país, jamais, ou não é ainda a realidade no Brasil, esse parâmetro apresentado no texto. O negro, infelizmente, ainda o negro e o índio, infelizmente, apresentam
os piores salários quando o índio ele está fazendo parte da população economicamente ativa deste país. O negro apresenta os piores salários também, como já foi dito anteriormente, então ela está errada, porque de fato ainda não conseguimos equilibrar, não conseguimos diminuir as diferenças sociais, as diferenças étnicas no Brasil. Próxima questão. Questão 55 nos apresenta um gráfico onde é colocado a evolução do PIB brasileiro. A queda do PIB brasileiro em 2009, representada no gráfico, foi uma consequência direta da crise econômica mundial de 2008, pois o Brasil dos países emergentes foi o mais atingido pelos efeitos, aliando-se a esse fato a acirrada e onerosa campanha eleitoral para a presidência da República. Devemos considerar, de fato, a onerosa campanha eleitoral para a presidência da República. Porém, não foi o fator determinante para que houvesse a queda do PIB brasileiro. E outro detalhe, a queda do PIB brasileiro não foi, como aqui o texto está apresentando, a maior apresentada dos países emergentes. Sabemos que o Brasil é um país emergente, só que ele não está na lista dos países que apresentaram uma maior queda no seu respectivo PIB relacionado ao ano 2009. Então ela está falsa. Próxima questão, 56. A Unesco classifica o Brasil como Índice de Desenvolvimento Educacional Médio, que caminha na direção certa, mas ainda precisa andar muito para alcançar o primeiro grupo dos países com bom nível de educação. Entre os problemas enfrentados pela educação no Brasil está o baixo índice de matrícula no ensino fundamental e o alto índice de analfabetismo, sendo que os alunos do ensino médio têm apresentado excelente desempenho nos programas internacionais que avaliam o conhecimento e a capacidade de leitura. As desigualdades regionais de educação têm sido praticamente inexistentes. Ela está completamente errada. A princípio, temos como erro a questão. Os alunos brasileiros, infelizmente, não apresentam excelente desempenho nos programas internacionais. As notas dos nossos alunos são as piores existentes quando comparado com os demais países do mundo. Outro erro, não há um devido conhecimento de capacidade da leitura por parte dos nossos alunos. Claro que existem casos à parte, mas a maioria dos nossos alunos, infelizmente, não apresentam tais excelências. E as desigualdades regionais na educação, elas ainda continuam a existir. Então, ela está completamente errada. Próxima questão, 57. O fenômeno da globalização adquiriu nas últimas décadas dimensões cada vez mais complexas. O crescimento do comércio mundial cada vez mais se concentrou nos bens de maior valor agregado e conteúdo tecnológico. Diversos segmentos da produção mundial passaram a ser executados por corporações transnacionais, dividindo o sistema produtivo pelos 4 cantos do planeta. O comércio e os investimentos privados adquiriram maior peso na economia dos países. O Brasil, com sua economia em expansão, insere-se no mundo globalizado, consolidando sua posição como exportador de commodities, matérias-primas, atraindo investimentos estrangeiros e participando com destaque de organismos internacionais, como o G20 e o BRICS. Esse último, um grupo de países emergentes formado, além do Brasil, pela Rússia, Índia e China e recentemente pela África do Sul. Ela está correta. De fato, o Brasil se destaca como exportador de commodities. Outro detalhe, o Brasil recentemente, a partir do momento em que passamos a ter uma imagem positiva lá fora, os investimentos estrangeiros aumentaram em relação a este país. E outro detalhe, o Brasil hoje é um membro participante do G20 e também do BRICS. BRICS é uma sigla criada pela Goldman Sachs, uma financeira dos Estados Unidos, que vem a agrupar os 5 hoje países mais fortes dentro do mundo emergente: Brasil, Rússia, Índia, China e, recentemente, aceitando o convite dos 4 já existentes, a África do Sul. Próxima questão, 58. A visita da presidente Dilma Rousseff à China, país emergente que em 2010 foi o maior parceiro comercial do Brasil e, ao mesmo tempo, seu maior investidor estrangeiro, teve como principal objetivo o de incrementar as relações comerciais entre estes 2 países. Ok,
após 80 anos, os Estados Unidos sendo o nosso maior parceiro comercial, 2010, pela primeira vez, entre esses 80 anos, a China passa a ser o nosso maior parceiro comercial. Então, de fato, hoje ela é, falando por hoje, falando até essa exata data, hoje a China é o nosso maior parceiro comercial e o nosso maior investidor. E a visita de Dilma trouxe benefícios para o Brasil, porque maiores foram os investimentos chineses hoje realizados no Brasil.